Fala aí, pessoal, mais um vídeo aqui do Sessão 7 para vocês no QG da Oficina Produções. E toda vez que o Sessão 7 tá aqui no QG da Oficina, é dia de Papo de Filme. Papo de Filme, isso aí. Eu sou o Felipe Gonçalves. David Cassolato aqui mais uma vez. Estão reparando que cada hora o nosso cenário ele vai mudando, né? Então, assim, a gente tá achando um ambiente perfeito. A gente tá chegando lá, aguenta aí. Olha isso aí, sou um homem inteligente. A barba mais erótica da internet. Como diria, lembra do Fausto Silva, falava do Pedro Hilário? O bigode erótico da TV, lembra dessas besteiras? Enfim, mas falando em besteira, pessoal, o Papo de Filme hoje, sem mais delongas, tá? Sim. Qual que é o assunto que eu e o David tava conversando aqui pra variar? Decidimos ligar a câmera, sentar aqui pra gravar pra vocês participarem também. A gente começou a lembrar de algumas tranqueiras, vamos chamar de tranqueiras, né? Aqueles filmes que não tem um aspecto técnico assim muito, né, vantajoso, muito elogioso, né? E que eram filmes que a gente gostava. Diferente daqueles filmes que a gente assistia, via que era tosco e falava, não, é ruim mesmo e tal, a gente começou a lembrar de umas tranqueiras que a gente gostava e tinha um pouco de vergonha de falar que gostava, porque sabia que eram filmes meio ruins, né? Isso desde a época de criança, tá? Né? Não só de agora. Estamos falando, mas estamos falando mais assim, resgatando um pouco, pensando um pouco mais em anos 90. Por aí. Eu, David, a gente é da mesma geração, então a gente pegou Sessão da Tarde, Cinema em Casa. Vocês devem ter pego também, né? Quem é mais ou menos da nossa idade aí. E, cara, tinha aquelas coisas assim, por exemplo, eu vou começar até lembrando de um. Sim. Aí você vai lembrando também aqueles lá que a gente falou. Mas, cara, tinha um filme que eu curtia, que eu achava, mano, era tosco. Sabia que era tosco. E eu não tinha muitos dons de falar pra molecada da escola que gostava, que era a Família Buscapé, cara. Você lembra desse filme? Nossa, cara, eu lembro, mas... Uma família de caipira, norte-americanos e tal. Tô tentando lembrar agora. É aquele que a galera ia tirar umas férias num parque de diversão e o parque tava fechado? Não, esse é o Férias Frustradas. Verdade. Que é com o Chevy Chase. Mas era legal. A Família Buscapé, que tinha um cara que fazia o Ernest. Lembra do Ernest? Acho que eu tô lembrando. O Ernest era um caipira também nesse filme. Aí tinha a filha, tinha o filho, tinha a avó. Eles andavam num carro, numa puta jabiraca, assim, um carro. Eles eram uma família... Era uma aventura de uma família do interior mesmo, bem caipira, os fazendeiros. E, cara, e é um filme assim, ele não é um filme tão legal assim, cara, mas eu dava muita risada, cara. E esse eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu gostava de Família Buscapé, né? Cara, ó, tem um... Trecheira, você tava falando umas coisas de horror, né? Tem as trecheiras, acho que a trecheira acaba entrando mais até uma pegada cômica, né? Se você pegar principalmente começo dos anos 90, final dos 80, 90, aí fica meio cômico. Que é assim. proposital, mas já tem umas coisas que é feito de propósito, então, assim, você até né? acaba trocando uma ideia falando porque, né, a galera entra no embalo. Agora, cara, Xuxa, filme da Xuxa. Sim, eu já assisti muito filme da Xuxa, mas cara. na nossa infância a gente tá falando, mas, cara, né? Mas, mesmo mas assim, não é um negócio muito, Não é tipo aquele negócio, tipo, eu tô na roda de amigos, vamos falar sobre o filme da Xuxa. Exato. Porque o primeiro que você lembra, você sabe qual que é, né? Quando você fala de filme da Xuxa, te remete àquele famoso filme proibido, né? Mas não é esse que eu tô falando. Não é esse que eu tô falando. É o que? Lua de Cristal, essas coisas? Cara, que tinha que ela ficava conversando com aquele bichinho lá. Eu tinha medo do Baixo Astral, cara. Baixo Astral, Saudoso Guilherme Carão. Guilherme Carão, ator talentosíssimo do Brasil, que infelizmente já faleceu por conta de uma doença, mas ele foi o vilão em muitos filmes da Xuxa, cara, eram umas aventuras que as crianças curtiam mesmo, era um filme tão tosco. Trapalhões também. Dava uma vergonha de assistir, de falar pras pessoas que você assistiu o filme, mas toda vez que passava na Globo, era na Globo, né? Óbvio, né? Xuxa. A Globo passou mas, assim, muito desses filmes. Cara, era aquele filme, nossa, esse filme de novo, cara, que tosco. Aí na hora que eu falar, puta, assisti tudo, sabe? Aquele filme, eu não vou falar pra ninguém, mas eu assistia tudo, cara. Curtia, 1, 2, 3, 4 vezes. Pra ver a aventura, a saga dela tentar chegar, onde ela precisava chegar, com aquele bichinho, aquele fantoche lá de... Eu fugi o nome agora, caramba. De lagarta. Eu não lembro. Enfim, era eu uma lembro mais ou menos umas criaturas, né, e tal. Nossa, cara. Um que é um clássico, assim, intocável, né? Intocado do cinema, que é A Noite dos Mortos-Vivos, né? O originalzão lá do George Romero. Mas existe um bem mais tosco e não é um filme tão bom também. Entra nessa seara do trash, mas assim, eu nunca tive muito orgulho de falar que eu gosto, que é A Volta dos Mortos-Vivos. Que é um filme que passava no SBT nos anos 80, de zumbi também. Na Sessão da Tarde, né? Cinema em Casa passava, né? A Sessão da Tarde era na Globo, passava no Cinema em Casa muitas vezes. E tem um outro que eu tô lembrando também, deixa eu tentar lembrar. Sepultado Vivo, é um filme também que eu gosto pra caramba. Nossa, de uma vingança de um cara. Não é um filme muito bom também. Eu não tinha muita aquela gana de falar pros moleques, nossa, você assistiu Sepultado? Mas era um filme que eu tenso pra cacete, que eu assistia e eu gostava, cara.
nessa época? Cara, eu lembro desse. E pior que você citou Trapalhões, cara. Trapalhões era uma outra coisa. Você fala, nossa, cara, que bagulho tosco. Tem altas pérolas ali, eu né? não colocava isso muito em conversa, assim, sabe? Mas no final você acabava assistindo. Até quando passava as séries deles que passavam de domingo, né? No horário do almoço, né? Não é aquele negócio que você fala, nossa, vou trocar uma ideia sobre Trapalhões e... Só que você acabava assistindo, assim, porque sabe? tem aquela outra fase da carreira do Renato Aragão que teve os Trapalhões, que é um clássico, né? Sim, que tá tem algumas no piadas som que hoje em vivo, dia não caem muito legal, né? Sim. Tem muita coisa ali que a gente não... Acho que não tem que julgar com os olhos de hoje. Tem que fazer um recorte da época. Mas muita gente não sabe. São seguramente uma das maiores sucessos de bilheteria do Brasil. São os filmes dos Trapalhões. Sim. E foram os filmes dos Trapalhões que deixaram o Renato Aragão com o poder aquisitivo que ele tem hoje. Porque muito além de ser o Didi, o Renato Aragão era um dos produtores dos filmes. Tem Então ele lucrou uma boa história por trás muito, disso daí, ele né? lucrou muito. Ele ganhou muito dinheiro. Tem uma boa história por trás disso daí, que às vezes nem chegou nas telas aí, que a galera não sabe, né? Cara, agora mais filmes assim, cara... Assim, pra mim eu sempre associo muito a pegada de terror. Por quê? Eu era o cara, acho que eu até já falei isso em outro vídeo. Chuck, filmes do Chuck. Os primeiros lá, 1, 2, 3. Os da noiva de Chuck, essas coisas. Brinquedo Assassino. Brinquedo Assassino. Tem até série hoje em dia, né? Cara, é aquele filme que eu colocava pra assistir e eu não comentava muito porque eu ficava pensando, principalmente na época que eu era criança e eu assistia esses filmes, super indicado, né? O Brinquedo Assassino, uma criança assistir. Eu sei que minha mãe ia, né, comer meu toco. Cara, eram os filmes do Chuck, porque eu lembro quando ia acontecer alguma cena de terror, uma cena meio pesada, eu tirava do canal. Tinha coisa que eu também não gostava de ver, Só que assim, cara. eu tirava do canal, aí eu ficava 1, 2, 3 e voltava. Só pra saber se já tinha acontecido a cena se já aí deu o BO e depois voltava pra história, né? Só que às vezes eu voltava bem na hora que tipo, tava esfaqueando alguém, alguma coisa do tipo assim, sabe? Eu, às vezes, sabe o que eu fazia, aí eu não cara? contava pra ninguém, velho. Eu não trocava de canal pra não perder o filme. Às vezes eu fechava o olho e tapava o ouvido, assim, ó. Quando começava... Aí eu só dava aquela butucada, assim, ó. Acabou, já matou, sangrou tudo já, né? Quando você já vê a coisa morta no chão ali, aí uma já coisa, foi, mas né? ficar olhando é meio... olhando... Era meio embaçado. Cara, tem altas pérolas, muitas coisas assim que se a gente for ficar lembrando aqui, nossa, a gente vai ficar até amanhã e a gente quer saber também da galera, né? Sim. É importante que vocês participem, pessoal. Como eu falei, é uma produção de conteúdo feita entre o Sessão 7 e a Oficina Produções. É indispensável, né? Você que tem interesse em dar o seu recado aqui, que nos procure, e você que está assistindo, deixa o seu comentário também, comentando os filmes que você não tinha muito orgulho de chegar numa roda de conversa e falar que gostava, mas que você no fundo gostava mesmo. Hoje em dia tá tudo liberado, pessoal, a gente pode se expressar mais livremente, a gente pode falar o que a gente quiser. E dá o seu recado aí, David, fala pro pessoal onde o pessoal encontra a oficina nas redes sociais. Pessoal, a oficina aqui, né, em coprodução aqui com o Sessão 7, já tá nessa saga já faz alguns anos. Desde o quadro Que Nerd é Você e outras produções. Já vai para aí 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos já, né? Mais de 6 anos já, cara. Por aí. E tem o meu link aqui embaixo também na descrição. Tá? Que o Fê vai colocar da Oficina Produções, beleza? Exato. Então, que vocês precisarem de produção de vídeo, tamo aí, cara. Quer tá afim de criar um canal do YouTube, quer tá afim de criar um podcast, alguma coisa aí, pode contar. Quer beleza? produzir o seu papo de qualquer assunto que seja, né? Estamos batendo um papo de filme, você pode bater papo do que você quiser. Curte, comenta, se inscreve, olha os links na descrição. Não deixa de ativar o sininho que é para você receber as notificações. E semana que vem eu, David, a gente volta aqui no QG da Oficina com mais um papo de filme para vocês. Eu sou o Felipe Gonçalves. David Cassolato mais uma vez aqui. E é isso aí. Tchau, pessoal. Valeu. Forte abraço, até mais.